Oi, professora, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o nosso seminário sobre desordens hormonais. Como integrantes do grupo temos a Mariana, que sou eu, o Matheus, a Larissa, a Ana Carolina e a Rayane. E nós estamos com a câmera desligada porque o Meet estava travando muito com ela ligada, então só para explicar. Então, para começar, eu acho que é legal introduzir um pouco sobre o sistema endócrino, que é um sistema de comunicação química do nosso organismo. Ele atua por meio de hormônios, que são substâncias produzidas pelas glândulas, células e tecidos especializados, e são lançados diretamente na corrente sanguínea. A principal função do sistema endócrino é regular processos fundamentais, então, crescimento, metabolismo, reprodução, homeostase, que é o equilíbrio interno do corpo, e diferente do sistema nervoso, ele não atua de forma imediata. Ele atua de maneira mais lenta e prolongada, mas com efeitos duradouros. E relembrando um pouco a diferenciação de hormônios e neurotransmissores, apesar dos dois serem mensageiros químicos, eles atuam de maneiras bem diferentes. Então, os hormônios são transportados pelo sangue e têm ação mais lenta e duradoura, e os neurotransmissores atuam nas sinapses nervosas com uma ação rápida e passageira. Então, resumindo, os hormônios regulam o corpo de maneira contínua e sistêmica, enquanto os neurotransmissores atuam de maneira rápida nessa comunicação entre os neurônios. O funcionamento correto do sistema endócrino depende do que a gente chama de mecanismos de controle, que são baseados principalmente nos feedbacks hormonais. Os feedbacks controlam a liberação dos hormônios e garantem essa manutenção da homeostase que eu citei. E tem dois tipos, o feedback negativo e o positivo. O negativo é o tipo mais comum, e nesse mecanismo, quando a quantidade de um hormônio aumenta no sangue, isso provoca a inibição da sua própria produção. Então, o corpo acaba reconhecendo que já tem hormônio suficiente e reduz essa produção. O feedback negativo é mais raro no organismo. Nesse caso, tem esse aumento grande do hormônio, e aí esse aumento estimula ainda mais a sua produção, então intensifica ainda mais esse processo. Um exemplo muito clássico é a ocitocina no parto, então quanto maior a contração do útero, maior a liberação de ocitocina até esse nascimento do bebê. E esses mecanismos são essenciais para que os níveis hormonais se mantenham em equilíbrio. Quando eles falham, se eles falham, né, surgem essas desordens hormonais que vão ser explicadas na sequência da apresentação. Antes da gente falar aqui sobre as características das doenças que a gente selecionou, é muito importante a gente entender o que primeiramente são as desordens hormonais. Elas podem ser definidas como sendo qualquer desequilíbrio ou qualquer disfunção na produção, na secreção, na resposta, ou então na ação de um determinado hormônio. E a gente vai ver que são vários fatores que estão relacionados à origem dessas desordens. O primeiro deles é o fator autoimune, que é quando o sistema imunológico ele vai passar a produzir anticorpos que vão atacar as glândulas endócrinas, né? Glândulas endócrinas são aquelas que a gente já viu durante as aulas, né? Como a hipófise, o timo, a tireoide, os suprarrenais e as glândulas. A gente vai ter também os fatores genéticos. Então, qualquer mutação, qualquer alteração nos genes vai influenciar ali a expressão genética e, consequentemente, também o funcionamento do sistema endócrino. Assim como os fatores ambientais também vão ser muito importantes. Então, dependendo de como é o estilo de vida daquela pessoa, se essa pessoa ela se alimenta bem, de uma forma saudável, se ela pratica exercícios físicos, são coisas também que vão influenciar. Assim também, como pensando na saúde, né, a gente vai ter também os tumores, né, e outros fatores iatrogênicos. Quando a gente tem tumores que vão crescer nas glândulas, isso também vai acabar afetando a regulação hormonal e as intervenções médicas que podem ser por, sei lá, às vezes um tipo de terapia, ou então alguns medicamentos que a pessoa está consumindo, e até mesmo alguma cirurgia, como, por exemplo, a remoção da tireoide. Isso vai afetar os hormônios da tireoide, e às vezes a pessoa que remove a tireoide numa cirurgia, né, ela precisa ter uma reposição daqueles hormônios que vão ser afetados. Cada desordem, ela vai ter ali os seus sintomas característicos, né? Mas de uma forma geral, a gente pode ver que as pessoas elas vão produzir, elas vão ter ali como sintoma a queda de cabelo, desequilíbrio no peso, irregularidade no ciclo menstrual, cansaço, acne excessiva e também infertilidade. E por que essas desordens acontecem? Elas podem ocorrer por conta de duas coisas. Ou pode ser causada por uma hipofunção ou por uma hiperfunção hormonal. É aquela máxima de que tudo que é em excesso faz mal e tudo que é em falta também faz mal. No caso da hipofunção, que é a diminuição da função de um hormônio, isso pode ser causado por uma hipossecreção ou por uma hiporresponsividade. A hipossecreção é quando aquele hormônio ele vai estar em concentrações muito baixas naquele organismo. Por exemplo, na diabetes mellitus do tipo 1, o indivíduo ele vai produzir pouca insulina, isso vai ter várias consequências para o organismo. E quando a gente olha para a hiporresponsividade, é quando as células-alvo, as células receptoras dos hormônios, elas vão se tornar resistentes ao estímulo produzido por esses hormônios. Isso vai levar a uma diminuição da resposta hormonal. E aí, falando sobre a hiperfunção, que é o aumento da função de um determinado hormônio,
pode ser causado por uma hipersecreção ou por uma hiperresponsividade, que vai ser exatamente o oposto daquilo que eu expliquei, né? A hiperfunção é quando a gente tem um hormônio que vai estar em altas concentrações no corpo. Por exemplo, no hipertireoidismo, que a gente vai ter muito hormônio da tireoide sendo produzido. E a hiperresponsividade é quando aquelas células receptoras, elas vão ser um pouco mais sensíveis à ação, né, aos estímulos daqueles hormônios, e isso vai fazer com que tenha um aumento ali, né, da resposta hormonal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são desordens hormonais. Então, o que que seria a tireoide? A tireoide é uma glândula no pescoço que é responsável pelo controle do metabolismo, e ele vai produzir hormônios essenciais, que no caso é o T3 e o T4. O hipotireoidismo é quando a tireoide ele produz menos hormônios. E quais são os sintomas de quando a nossa tireoide está produzindo menos hormônios? Então, é a pele seca, depressão, cansaço excessivo, aumento do colesterol, sonolência, dores musculares, ganho de peso, principalmente ganho de peso. Eu acho que quando a gente fala de hipotireoidismo é o que as pessoas mais associam, né? Que é o ganho de peso e a queda de cabelo. As causas do hipotireoidismo pode ser tanto de uma doença autoimune, que é no caso da doença de Hashimoto, a falta de iodo, cirurgia da tireoide ou iodo radioativo, remédios e alteração na hipófise ou hipotálamo. No diagnóstico, nós temos os exames de sangue, que ele aparece uma alta quantidade de TSH e uma baixa quantidade de T4 livre. Também aparece anticorpos antitireoidianos, que no caso é da doença de Hashimoto. Os tratamentos, nós temos a reposição hormonal com o T4 sintético e um ajuste de dose mais um acompanhamento periódico. Nos mecanismos de ação, nós temos uma baixa produção de T3 e T4, com um metabolismo desacelerado. Nós temos uma maior quantidade de TSH por feedback negativo, estimulado pela hipófise, uma redução da atividade mitocondrial e síntese proteica, o que vai causar a fadiga, e alterações no metabolismo de lipídio e carboidrato, o que vai aumentar ali o colesterol, o triglicerídeos e causar o ganho de peso. Como eu havia dito, no hipotireoidismo, nós temos uma menor produção de hormônios. Já no hipertireoidismo, nós temos uma maior quantidade de hormônios. Então, a tireoide vai produzir muitos hormônios. Os principais sintomas ali, nós temos a insônia, o coração acelerado, o intestino solto, agitação, muita energia, mas também causando ali muito cansaço, um calor ou sudorese, né? Queda de cabelo, menstruação irregular, e aí nós temos também uma queda de peso. As principais causas podem vir também de uma doença autoimune, que no caso é a doença de Graves, o bócio ou adenoma tóxico, tireoidite, excesso de iodo, tumores hipofisários e gravidez, em alguns casos. No diagnósticos, lá no exame de sangue aparece uma baixa quantidade de TSH, um T3 livre alto, e o T4 livre também alto, além dos anticorpos antirreceptor de TSH, que no caso é o que causa a doença de Graves. No tratamento, nós temos os medicamentos para reduzir a produção de hormônio, o iodo radioativo, cirurgia em casos muito graves e controle regular dos níveis hormonais. Os mecanismos de ação, então, nós temos uma maior quantidade de T3 e T4, o que vai causar um metabolismo acelerado, uma baixa quantidade de TSH por feedback negativo, que vai ser inibido, né, pelo T3 e T4, um aumento da sensibilidade à adrenalina, o que vai causar ali taquicardia, tremores, e um aumento da lipólise e proteólise, que vai fazer a quebra de gorduras e proteínas, o que vai causar o emagrecimento. Dando continuidade nas desordens hormonais, agora a gente vai falar um pouco sobre a síndrome dos ovários policísticos. Ela afeta entre 14% a 12% das mulheres em idade reprodutiva. Ela caracteriza-se principalmente por ser um desequilíbrio hormonal que impacta não só a saúde metabólica, mas também a cardiovascular e a reprodutiva. As principais causas, né, uma condição multifatorial, então ela envolve interações entre fatores genéticos, ambientais, disfunções hormonais também.
onde as principais alterações seria o hiperandrogenismo, que a gente fala que é o excesso de hormônios masculinos, né, que são gerados pelas gônadas, e essa resistência insulínica. Algumas manifestações clínicas que a gente percebe é a irregularidade menstrual, presença de acne, bastante pelo, ganho de peso, queda de cabelo, infertilidade e sintomas ligados à resistência à insulina. Os diagnósticos são principalmente clínicos e laboratoriais, né, através do hiperandrogenismo, então, notar essa quantidade grande de hormônios masculinos, a anovulação crônica, que seriam ciclos irregulares, e os ovários policísticos através do ultrassom. Alguns tratamentos disponíveis têm tratamento hormonal, metabólico e cirúrgico, além de, claro, algumas mudanças no estilo de vida que pode ajudar também. E os principais desafios perspectivas da SOP é que, por ser heterogênea, ela acaba variando muito entre pacientes, então acaba fazendo que os tratamentos variem bastante conforme, a depender do paciente, né? Então, alguns tratamentos podem ser melhor para alguns, enquanto alguns outros são para outras pessoas. Já sobre o seu mecanismo de ação, começa com a hiperinsulinemia pelo pâncreas, então uma grande quantidade de insulina é liberada pelo pâncreas, o que acaba causando um aumento nos andrógenos ovarianos, né, que seriam justamente aqueles hormônios citados, como a testosterona, que acabam impedindo a ovulação adequada. Acaba ocorrendo também que os folículos não amadurecem, então, no lugar de amadurecer, eles acabam formando cistos, então também brecando a ovulação, causando ciclos irregulares, além da razão LH-FSH, que também acaba aumentando, né, estimulando ainda mais essa produção de andrógenos e esses folículos que não amadurecem, causando a anovulação. Agora, sobre a última, né, que a gente trouxe, seria sobre o hipogonadismo. É uma condição causada pelo mau funcionamento das gônadas, no caso dos ovários e testículos. Ele resulta em produção insuficiente de hormônios sexuais e pode afetar ambos os sexos e ocorrer em qualquer idade. Além também pode levar a alguns problemas de fertilidade e alterações no desenvolvimento sexual. Um detalhe que a gente traz é que o hipogonadismo ele pode acontecer na infância ou na adolescência, né? E quando acaba acontecendo antes da puberdade, ele pode causar um atraso no desenvolvimento sexual, ausência de puberdade, ausência de menstruação nas meninas, e ele é notado principalmente através em meninos, né? Quando a puberdade não iniciou até os 16 anos e nas meninas quando ainda não iniciou até os 14 anos. As principais causas são fisiológicas ou genéticas, como a síndrome de Kalman ou Turner, além de algumas doenças e condições clínicas, como citado pela Lari também, algumas doenças autoimunes, como HIV, o próprio estilo de vida e saúde no geral, além de algumas causas iatrogênicas que a gente viu. Os principais sintomas é a falta de energia, a perda de massa muscular, diminuição da libido, infertilidade, ganho de gordura, redução ou ausência de pelos corporais, e alguns mais específicos para os homens, é principalmente a disfunção erétil e a diminuição de produção de esperma, enquanto as mulheres têm a ausência ou irregularidade menstrual e secura vaginal. Os diagnósticos também são clínicos, então através dos sintomas citados, né, através de exames hormonais que buscam a quantidade de testosterona, estradiol, e também investigação de causas genéticas ou tumores quando necessário. Os tratamentos eles se baseiam principalmente na reprodução hormonal para suprir esses hormônios, né, que as gônadas não produzem, podendo incluir testosterona, estrogênio, e vai variar de pessoa para pessoa, se é homem ou mulher, na verdade. E os principais objetivos é restaurar essas funções hormonais e promover o desenvolvimento sexual adequado. Agora, quanto aos mecanismos de ação, a gente tem primeiro o hipogonadismo primário, né, que é quando as gônadas estão com um problema, então os órgãos sexuais não respondem adequadamente, com isso as gônadas acabam produzindo pouco estrogênio ou testosterona, né, no caso de ser mulher ou homem, e isso acaba fazendo com que a hipófise, né, através do feedback, aumente a produção de LH e FSH, tentando estimular essas gônadas, mas mesmo assim a produção hormonal continua baixa. E temos também o hipogonadismo secundário, que é quando o hipotálamo ou a hipófise está com alguma deficiência. Então, no caso do hipotálamo, seria deficiência de GNRH, no caso da hipófise, deficiência em LH-FSH. Sem GNRH, a gente não tem um estímulo para LH-FSH, e sem o LH-FSH, as gônadas não funcionam, o que acaba gerando a pouca produção de hormônios sexuais. E testosterona e estrogênio acabam ficando baixos, né, como consequência, por conta dos outros hormônios que também estão baixos. Bom, falar um pouco do impacto das desordens hormonais, né? Os hormônios eles são responsáveis por várias funções e eles são capazes de alterar elas também. Então, vai mexer muito nessa questão emocional e psicológica. Então, é muito normal que mulheres que têm essas desordens tenham essa alteração de humor. Então, irritabilidade, tristeza, ansiedade, crise de ansiedade, a sensação de estresse constante, em alguns casos até depressão. Como foi dito anteriormente, né, as alterações metabólicas e funcionais, então essa ganho ou perda de peso é muito rápido, você vai ganhar muito peso, você vai perder muito peso.
descansaço excessivo, irregularidade menstruais ou problemas reprodutivos, queda de cabelos e alterações na pele. A gente achou interessante trazer essa questão do acompanhamento multidisciplinar, porque é fundamental, né, ter um acompanhamento para identificar corretamente o que está acontecendo e receber o tratamento mais adequado. Aqui estão as nossas referências, que foi usada para fazer o trabalho, e obrigada.